Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 24. O tesouro enferrujado. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujarão. Tiago, capítulo 5, versículo 3. Os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produzirão sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se, ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos, com respeito à redenção das criaturas. De modo geral, vemos o amor interpretado tão somente à conta da emoção transitória dos sentimentos materiais. A beneficência produzindo perturbação entre dezenas de pessoas para atender a 3 ou 4 doentes. A fé organizando guerras sectárias. O zelo sagrado da existência criando egoísmo fulminante. Aqui, o perdão fala de dificuldades para expressar-se. Ali, a humildade pede a admiração dos outros. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. Graças a Deus. Jesus, mestre amigo, agradecidos estamos pelo concurso da espiritualidade de luz da nossa casa, o Centro Espírita Miguel, a Catuíte, as irmãs Margaridas, a Miguel e os demais trabalhadores espirituais tão abnegados que sempre nos auxiliam. Com tudo isso, estamos elevando os nossos pensamentos a Ti, mestre querido, também para agradecer a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez nesta noite, para estudo do Evangelho e trabalho. Pedimos a Ti, mestre querido, que leve a nosso agradecimento até Deus, nosso Pai maior, por tudo que recebemos até então e muitas das vezes nem percebemos. Mestre amigo, que todos os nomes que se encontram em nossas listas de trabalho possam ser atendidos e que todos nós, pela nossa vez, possamos auxiliar a espiritualidade também, para que os ajude. Ajude também todos aqueles nomes que nesse momento estão em nossas mentes. Que todos esses irmãos possam ser amparados, possam se sentir melhores, recuperados. Obrigado por tudo, mestre, pela oportunidade, que é ímpar. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada mais uma reunião de fluidoterapia nesta noite.
Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E hoje nós vamos fazer uma reflexão em torno do item 17, a piedade. É uma mensagem do Espírito Miguel. E nós vamos perceber, que esse estudo vai ter por objetivo compreender que a verdadeira piedade, é aquela que se origina num sentimento de ligação e compaixão para com o nosso próximo. Então, o Espírito Miguel vai nos trazer uma reflexão em torno dessa postura com relação ao nosso próximo, a todos aqueles que caminham conosco nesta encarnação. Sendo assim, quando buscamos o significado da palavra piedade no dicionário Aurélio, nós vamos encontrar a seguinte explicação. É a simpatia espontânea e desinteressada que experimentamos ao presenciarmos os sofrimentos do nosso próximo. Compaixão. Aprofundando um pouco mais as nossas reflexões, nós vamos buscar na questão 643, quando Kardec pergunta aos espíritos se haverá quem pela sua posição não tenha possibilidade de fazer o bem. Será que existe aquele que de jeito nenhum não tem a condição de fazer o bem? E os espíritos nos dizem que basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha a ocasião de fazer o bem, e não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo, porque fazer o bem não consiste apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, os espíritos vêm nos esclarecer que há sempre oportunidades benditas de auxiliar aqueles que estão a caminho conosco. Por quê? Porque ele vem nos falando, que, na verdade, o que a gente precisa tirar dos nossos corações? O egoísmo, que nos deixa cego, para que a gente possa perceber o outro, percebendo assim as suas necessidades. Então, amigos, quando nos apiedamos dos nossos irmãos, nós nos voltamos para eles, para auxiliá-lo dentro das nossas possibilidades. Como nos lembra o Espírito Protetor no capítulo 13, no item 10, ele diz que essa caridade, essa piedade pelos nossos companheiros, ela pode ser realizada de diversas maneiras. Nós podemos fazê-la por ações, por palavras e por pensamentos. Então, o autêntico comportamento caridoso é aquele que não espera, que não exige reconhecimento, gratidão ou qualquer tipo de recompensa. E é justamente esse desapego dos resultados, é que caracteriza esse indivíduo caridoso, pois ele se disponibiliza, ao outro pela simples satisfação que isso lhe proporciona, quer dizer, a simples vontade de auxiliar o outro, Por que então o comportamento caridoso não é algo espontâneo e natural em muitos de nós, Como nos lembram sempre os espíritos, ainda é o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e ainda querer a retribuição, vários vícios que ainda permeiam a nossa caminhada, o nosso jeito de ser.
Lembrando, né, que esse ensinamento que Jesus nos trouxe, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, é de suma importância para todos nós que já possuímos a consciência de que o bem é o único meio para nos aprimorarmos, né? O bem é esse caminho. Tanto que Kardec elegeu como um lema do Espiritismo o fora da caridade não há salvação. Ou seja, com a prática da caridade, o homem adquire aptidões e virtudes e se salva, né, do estágio, e sai, né, melhor dizendo, do estágio em que se encontra e vai, com certeza, para um outro estágio mais adiantado, tirando o egoísmo, o orgulho de seu coração, sendo mais fraterno e percebendo todos aqueles que estão à sua volta. Podemos então dizer, né, que a piedade e a misericórdia, elas andam uma atrelada à outra, né? Porém, depende de uma virtude maior dentro de nós, né? Que é o quê? A abnegação. Porque abnegar-se de si, né? É permitir olhar para o outro e assim despertar essa compaixão e essa piedade. E nada exemplifica melhor do que a parábola do bom samaritano, quando Jesus traz essa história tão bonita, né? Dizendo para nós que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E ele então caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, encheram-lhe de feridas e fugiram, deixando quase morto. Aconteceu que por ali passou um sacerdote, que passou por esse mesmo caminho, né? Mas fingiu não ver o homem, passou bem longe. Passou um levita, que também não ligou para o homem que estava ali. E um samaritano, que estava descendo, sentiu compaixão. Olha aí. Abnegou-se de si mesmo, quer dizer, se permitiu olhar para o outro e socorreu o companheiro. Levou para uma hospedaria e pediu que tomassem conta dele, já que ele precisava continuar a sua viagem de negócios. E aí ele disse para o dono da hospedaria que na volta ele pagaria o que excedesse dos cuidados com o companheiro que estava ali quase morto. Então, com essa parábola, nós percebemos que Jesus vai resumir caridade e humildade como virtudes importantes, né? De se despojando aí do orgulho e do egoísmo, tá? Então, a gente vai perceber que essa recomendação, né, de Jesus sobre essa caridade, sobre essa piedade para com o nosso próximo, está bem definido como uma condição absoluta para a felicidade futura. Jesus, ele vai colocar essa caridade em primeiro lugar entre todas as virtudes. Se ele faz isso, é porque ela vai encerrar humildade, doçura, benevolência, indulgência, justiça, né? Porque ela é a negação absoluta do nosso egoísmo e do nosso orgulho. Ela vai permitir com que a gente perceba o nosso próximo, perceba a dificuldade que ele está passando, tenha piedade das suas dificuldades e se lance a socorrê-lo. E Kardec pergunta, mas quem é o meu próximo, né? Por quê? Porque desse questionamento vai depender todo esse nosso movimento. O meu próximo é aquele que está necessitando, é aquele que está ali precisando de ajuda, com certeza. Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um desses meus irmãos mais humildes, foi a mim que o fizestes. São palavras de Jesus. Então, Jesus vai nos ensinar que a prática da caridade,
ela é comum a todos os homens, independe de religião, né? Ele, com essa parábola, ele foi bem claro com essa questão, né? Ele vem nos explicar que você não precisa ter uma religião. Claro que a religião nos auxilia nesse olhar voltado para os nossos companheiros que precisam a ter essa piedade, a nos melhorarmos, né? Mas ele não podia ser mais claro nessa parábola, né? Então, nossos próximos, né, aqueles que estão a caminho conosco, são todos os desvalidos, aqueles que têm fome, que têm sede, aqueles doentes do corpo e da alma, sendo ou não um componente familiar. Então, são todos aqueles que estão a caminho conosco e que precisam de nós, não é verdade? E o Espírito Miguel inicia a sua mensagem dizendo o seguinte: a piedade é a virtude que mais vos aproxima de Deus. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que deixais cair sobre as suas feridas. E quando conseguis, por intermédio de uma doce simpatia, restituir-lhes a esperança e a resignação, que bem-estar experimentais. É verdade que esse bem-estar tem uma certa amargura, porque nasceu ao lado de um infortúnio. Mas, se ele não tem a ilusão dos gozos mundanos, também não possui as dolorosas decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Ele tem uma suavidade penetrante que é agradável à alma, né? Então, que a gente possa, né, acalmar as feridas, as misérias de todos aqueles que estão a caminho conosco. Porque tudo isso é aprendizado para cada um de nós, né? Por isso ainda estamos neste planeta com tantas dificuldades, com tantas misérias, com tantas lágrimas, e precisamos levar esperanças, né, para esses corações. E com certeza fazer o bem faz bem principalmente para cada um de nós. Sendo assim, amigos, quando o Espírito Miguel nos fala que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, ele vem lembrar, né, que esse sentimento de piedade, né, nos faz progredir, nos faz cada vez melhores, né? Por quê? Porque toca a nossa alma, porque vai nos ligar uns aos outros, desperta a compaixão, a simpatia espontânea e desinteressada com a dor do próximo. Nós vamos nos colocar no lugar do nosso próximo. E o Espírito Miguel continua sua mensagem. A piedade, uma piedade bem sentida, vem do amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E este esquecimento, esta abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina voltar à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, dará a felicidade para a terra, e nela fará reinar finalmente a concórdia, a paz e o amor. É o mandamento maior, né, que o Senhor Jesus nos ensinou. O amor ao próximo como a nós mesmos. É isso que o Espírito Miguel está nos lembrando. E ele continua. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando o vosso orgulho, o vosso egoísmo, aquele que dispõe vossa alma à humildade. A benevolência e ao amor do vosso próximo é a piedade.
essa piedade que vos comove até o mais íntimo do vosso ser, diante dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos faz estender-lhes a mão caridosa e vos arranca lágrimas de simpatia. Jamais sufoqueis em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão da sua miséria turvaria por um instante a sua feliz existência. Receai ficar indiferentes, quando puderdes ser úteis. A tranquilidade adquirida ao preço de uma indiferença culposa é semelhante à tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo das suas águas o lodo fétido e a corrupção. Então, esse olhar para o outro, voltar-se para o outro, é que vai fazer com que a gente se torne a cada dia melhor, tirando o egoísmo e o orgulho dos nossos corações, tendo piedade de todos aqueles que precisam do nosso apoio, que precisam do nosso abraço amigo. E o Espírito Miguel conclui assim a sua mensagem. Quanto, no entanto, a piedade está longe de causar a perturbação e o aborrecimento que apavoram o egoísta. Certamente a alma experimenta o contato com a desgraça de outra pessoa e, fazendo um retorno sobre si mesma, um sobressalto natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos atinge penosamente. Mas a recompensa é grande quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se internece ao contato de uma mão fraterna e cujo olhar úmido, ao mesmo tempo de emoção e de reconhecimento, volta-se docemente para vós, antes de se fixar no céu e agradecer por lhe ter enviado um consolador, um apoio. A piedade é a melancólica, porém celeste, precursora da caridade, a primeira das virtudes, da qual ela é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Miguel, Bordeaux, 1862. Então, o Espírito está nos convidando a olhar para os nossos irmãos a caminho, a perceber a dificuldade do outro, porque com certeza isso vai fazer muito bem, principalmente para nós mesmos. Nós seremos os maiores beneficiados com essa atitude, de olhar para o outro e de ter piedade das suas aflições, das suas dificuldades. Não ouvides aquela piedade ao alcance de todos, grande e nobre em todos os lances da vida. Ampara sem ferir e socorre sem humilhar. Emmanuel, nós. E o Espírito Miguel, na mensagem que nós acabamos de trazer, aconselha todos nós a enternecerem-se diante dos sofrimentos alheios, a deixarem as lágrimas correrem. Por quê? Porque esse sentimento irradiado vai tornar-se um bálsamo nas feridas de todos aqueles que sofrem, auxiliando a resignação e a esperança nesses corações. E restituir esperança a quem havia perdido, estimular a resignação, são atos que têm como consequência um prazer diferente em nós, ligado sim ao sofrimento de alguém que é todavia amenizado, é suavizado, e isso vai se refletir em nós mesmos, Então é um prazer suave, doce, que vem desse sentimento, dessa percepção que nós temos com relação àqueles que sofrem, Aqueles que se sentem mais confortados diante das suas atribulações.
E essa é a missão do Espiritismo, né? O Consolador prometido por Jesus, exatamente, é auxiliar a humanidade no seu desenvolvimento moral, né? Então, no entendimento dos ensinamentos de Jesus, com essas novas revelações, com esses novos raciocínios, com esses ensinos claros, né, que ele nos traz através das parábolas, pela constatação da sua necessidade e a possibilidade de serem vividos na Terra ainda hoje, são oportunidades benditas de renovação íntima para todos nós. Então, com o Espiritismo, a razão e o coração caminham lado a lado, né? E nós compreendemos que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade e Jesus é a vida, e que todos nós temos condições internas para seguir os seus ensinamentos. Afinal de contas, ele não está lá e nós estamos aqui. Jesus caminha lado a lado conosco. Foi ele mesmo que nos disse que estaria conosco até o final dos tempos. Confiemos no Mestre Jesus. Então, a piedade é uma emoção celeste, é a primeira das virtudes. Nos faz progredir, nos impele a socorrer, nunca nos afasta dos aflitos. A piedade nos dispõe ao amor ao próximo. Ela é a precursora da caridade e não deve ser abafada no nosso coração. Precisamos estar sempre percebendo, né, as dificuldades do outro, né, nos aproximando dessas dificuldades para, dentro das nossas disponibilidades, socorrer o outro. E Chico Xavier, o exemplo maior que nós tivemos aqui de caridade e piedade para com o próximo, ele nos diz que a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem coloca em movimento as forças da alma. Vamos colocar nossas forças da alma em movimento? É um convite a todos os corações. E concluindo nossas reflexões, vamos trazer uma página de Emmanuel que está no livro Pão Nosso, é a lição de número 107, que tem por título Piedade. E Emmanuel nos traz uma citação de Paulo que diz assim: mas é grande ganho a piedade com contentamento. E ele disserta da seguinte forma: fala-se muito em piedade na terra. Todavia, quando assinalamos referências a semelhante virtude, dificilmente discernimos entre compaixão e humilhação. Ajudo, mas este homem é um viciado. Atenderei. Entretanto, essa mulher é ignorante e má. Penalizo-me, contudo, esse irmão é ingrato e cruel. Compadeço-me, todavia trata-se de pessoa imprestável. Tais afirmativas são reiteradas a cada passo por lábios que se afirmam cristãos. Realmente, de maneira geral, só encontramos na terra essa compaixão de voz macia e mãos espinhosas. Deita mel e veneno, balsamiza feridas e dilacera-as, estende os braços e cobra dívidas de reconhecimento, socorre e espanca, ampara e desestimula, oferece boas palavras e lança reptos hostis. Sacia a fome dos viajores da experiência com pães recheados de fel. A verdadeira piedade, no entanto, é filha legítima do amor, como nos falou o Espírito que nos trouxe a mensagem. Não perde tempo na identificação do mal. Interessa-se excessivamente no bem para descurar-se dele em troca de ninharias e sabe que o minuto é precioso na economia da vida.
O Evangelho não nos fala dessa piedade mentirosa, cheia de ilusões e exigências. Quem revela a energia suficiente para abraçar a vida cristã encontra recursos de auxiliar alegremente. Não se prende às teias da crítica destrutiva e sabe semear o bem, fortificar-lhe os germes, cultivar-lhe os rebentos e esperar-lhe a frutificação. Diz-nos Paulo que a piedade tem contentamento, é grande ganho para a alma, e em verdade não sabemos de outra que nos possa trazer prosperidade ao coração. Belíssima mensagem de Emmanuel, nos convidando a essa prática verdadeira. Terminamos assim com a mensagem do nosso querido Mestre Jesus, o mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que possamos desenvolver todas essas virtudes em nossos corações, que possamos com certeza ser cada dia melhores com essa doutrina bendita que nos convida à renovação íntima. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós. Que a paz e o amor permaneçam em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus. Jesus, Mestre de Luz, nossa reunião vai terminando e agradecidos estamos por tamanha oportunidade. Não sabemos nem mensurá-la. Agradecidos estamos também pelo estudo do Evangelho que nos foi ofertado nesta noite. Mais um momento de boas reflexões para nós. Mais um momento em que esta bússola renovadora que é o Evangelho para pontuar os nossos pensamentos e atitudes. E assim, vamos nos renovando a cada dia, a cada vez que estudamos o Evangelho e, com afinco, apreendemos aquelas lições, vamos vendo tudo melhorar para nós e para aqueles que convivem conosco. E essa é a intenção do Evangelho, promover em nós uma grande reforma íntima, para que façamos brilhar a nossa luz. Recebemos tanto nesta noite e nem percebemos o que recebemos, mas que todos nós possamos ter uma semana de luz e de paz, com boas vibrações. Mais uma vez te pedimos que leve nosso agradecimento até Deus, nosso Pai Maior. Agradecidos também estamos ao concurso da espiritualidade, que sempre está conosco neste belo trabalho. Obrigado por tudo, Mestre. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por encerrada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que as tuas vibrações de luz e de paz estejam conosco hoje e sempre. E sempre, Mestre, sabemos que elas estão. Estamos ainda no grande trabalho, envidando esforços para vibrarmos na tua face. Graças a Deus.